por favor, pode ir para outro. Quem quer desenvolvimento de software em um dia, 2 dias, isso aqui não é para você, tá? Isso não vai aprender software em um dia, tem que ter paciência, tem que gostar de estudar, tem que gostar de aprender. E se você não tá afim, cara, tudo bem, vai encontrar outros cursos ali que te enganam, ou outras aulas, ou outras pessoas que estão ali, que tá tudo certo, não é um problema. Olá, Skillers, como que você está? Você já pensou em escrever código e ainda você acaba por evitar vários bugs? Se você é iniciante, eu vou te trazer vários insights, porque hoje eu vou te mostrar o conceito de TDD, que é diferente de testes automatizados. E a gente vai criar hoje um conversor no nosso projeto número 2, um conversor de temperatura em Java. É um projeto simples, mas bem interessante e poderoso para você aprender das técnicas que as maiores gigantes do mercado, inclusive, é que eu trabalho. Não vou falar o nome, mas a Amazon, a Google e outras, uma amarelinha que é uma grande empresa, a gente utiliza no dia a dia. E o TDD, gente, significa basicamente desenvolvimento guiado por testes. Ciclo de desenvolvimento é a gente fazer primeiro o teste, falhar, depois a gente faz ele passar no verde, depois a gente faz algumas melhorias. Então, basicamente, a gente vai passar agora por esses processos. Lá, vamos começar do zero aqui a nossa aplicação, MKD Project 02. Então, eu tenho que entrar dentro da pasta do projeto 2, né? Claro. E vou usar um cursor point aqui. Eu abro essa parte aqui, no de vocês pode ser Ctrl, no meu, como eu estou trabalhando com Mac, é Command, mas é Ctrl P no meu caso. Coloco um sinal de maior, e aqui ó, eu tenho cursor Tab. Eu desabilito, gente, para você que está aprendendo a desenvolver programação, a habilidade de programar, eu não sugiro vocês ficarem usando IA para completar o código para vocês. É muito intrusivo, não é bacana, vocês não vão aprender. Então, coda de verdade, faz o seu cérebro treinar. Aqui não é um momento de você criar alguma coisa. Se você quer criar alguma coisa, aí você não precisa de nada. Mas aqui é um momento de aprendizado. Se você quer aprender, você só vai aprender com batalha. Beleza? Então, só quis trazer esse insight. Mas beleza, gente, vamos lá. Eu já vou começar aqui passando um POM. Eu vou pegar o meu POM, já passando para vocês, e aí eu dou uma passada para vocês compreenderem um pouco. Beleza, deixa eu só arrumar. E aí, vocês vão escrevendo mesmo. Eu só vou facilitar aqui porque o POM eu já expliquei no projeto 1, tá? Então, a partir daqui, eu já entendo que vocês já conhecem o POM e eu não vou ficar toda hora... Eu não quero ficar toda hora escrevendo o POM, porque o POM não é tão importante nesse primeiro momento. Mas vou dar uma passada em todos os projetos que a gente for desenvolver para vocês irem conhecendo também o que a gente está colocando como sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, aqui eu faço a declaração do projeto, lembrando que eu coloco o projeto e fecho aqui embaixo também. Aqui, outro ponto, eu coloco algumas tags com chave e valor. Aqui é só a declaração da versão do POM que eu estou usando. Aqui eu declaro a versão do POM também que eu estou utilizando, certo? Aqui eu adiciono um Group ID. A estrutura do meu projeto ele vai ter que seguir o com.dev, mas eu vou colocar aqui dev.skill. Beleza? Ah, Rodolfo, mas eu posso colocar qualquer coisa? Pode, pode. Aqui a gente está trabalhando no desenvolvimento. Só que, se você colocar dessa maneira, a sua estrutura de página vai ter que seguir esse Group ID, tá? É importante vocês entenderem isso. Se vocês colocarem dev.skill, vocês vão ter que criar as estruturas de páginas dessa maneira. Se vocês colocarem, por exemplo, sei lá, teste, vocês vão criar as estruturas de pasta main, java, com teste, certo? Eu vou explicar isso melhor. Beleza. Então, o Artifact ID, a gente colocou conversor temperatura, é o nome. Vocês poderiam colocar outro nome aqui também, não há problema. O package, a gente está declarando como jar. Existe um war também, mas aqui a gente nem precisa disso, porque a gente não vai ficar gerando toda hora, mas pode omitir também, que ele sempre vai ter um default, que é o jar. A gente tem a versão que a gente colocou. Lembra, lá no 1 eu explico sobre version. Eu não vou explicar em todos, mas version, gente, basicamente, básico, é que a gente tem a semântica de versões. Semântica de versões. Software. Aqui, ó, se vocês olharem, tem aqui explicando. Eu já expliquei na aula 1 do projeto, então voltem lá que vocês vão poder, no vídeo, aprender. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, perdão. Beleza. Então, beleza. Aqui eu tenho o nome, que é simplesmente o nome que eu coloquei no projeto, é o conversor de temperatura projeto TDD. Aqui eu posso colocar uma descrição desse projeto também. Aqui o URL, Maven Apache. Aqui as propriedades, esses daqui são importantes, tá? Esse daqui, gente, eu posso omitir tudo, tá? Se eu quiser, ó, posso vir aqui e fazer isso. Esse daqui não. Propriedades. As propriedades são importantes, então eu adiciono o Maven Compile Source. Eu vou usar a versão 17 do Java para compilar, do Maven. E o Maven é o nosso gerenciador de projeto. É o building, é a tools de building. Então aqui a gente vai usar também para gerar o target, que eu vou mostrar aqui a pasta quando a gente compila. Aqui o Project Build Source a gente vai usar o encode. Para aqueles que não conhecem ASCII, se você não entende ASCII, volta para estudar o que é ASCII, tá? Pré-requisito é importante na computação. Se você não entende pré-requisito, gente, isso vai ser um grande problema para você, tá? Então entenda pré-requisito. Beleza. Então aqui no Group ID, aí beleza, a gente fecha as propriedades também.
a gente adiciona dependências. Na dependência eu adiciono várias dependências, no singular. O que é dependência? É algo que depende, uma biblioteca externa. Então aqui eu adiciono um group ID, isso eu pego lá no meu repository Maven, eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Deixa eu colocar aqui. Novamente, já expliquei isso lá, mas vou dar uma passada. Repository Maven. Então aqui eu tenho um repositório com todas as bibliotecas possíveis. Então eu não estou tirando da minha cabeça. Por exemplo, JUnity. Aqui, vou pegar essa aqui. Ela está depreciada, tá? Mas vou usar só como exemplo. Vou clicar aqui na versão. Então, ó, eu pego a dependência e colo. Qualquer dependência que eu queira, eu preciso adicionar dentro da estrutura de dependence, beleza? Então, se eu tivesse várias dependências, eu adicionaria todas essas dependências. Aqui é a versão que eu cliquei ali, tenho várias versões. Aí entra daquela version semantic que eu falei para vocês, tá bom? Aqui eu já tenho também o escopo que é de teste, eu só vou executar no ambiente de teste, já expliquei isso também na parte do projeto. E aqui é o build. Eu vou usar esse plugin. Dentro de plugins, eu posso ter vários plugins. Eu vou usar o plugin porque eu preciso para ele executar, os testes, tá? O Maven Shortfire. Então, vamos lá. Com isso, a gente já tem tudo aqui. Espero que vocês tirem um print aí. Podem tirar um print. E aí vocês escrevem, ou colocam no chat GPT, ou pede aqui nos comentários para a gente colocar, se vocês querem que a gente coloque o GitHub. Ainda não estou usando o GitHub aqui. A minha ideia é que posteriormente a gente vai utilizando. Beleza, gente, vamos lá. Salvei. Vamos continuar. Então, eu tenho que criar as estruturas de pastas. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês do main, source, main. Aqui eu vou, dentro de source, vou criar uma nova pasta dentro de source, que é teste. Aqui eu vou criar um dev. Dentro de dev, skill. Lembra do que eu falei para vocês? Aqui no meu grupo ID, eu vou seguir essa estrutura. Vou fazer o mesmo processo aqui, dev, skill. E agora eu vou começar os meus testes, tá? Então, o primeiro teste que eu quero fazer, gente, é o meu teste relacionado à temperatura. Só explicando para vocês qual é a minha ideia. A minha ideia é criar um projeto onde a gente tenha Fahrenheit, a gente vai ter a conversão do Fahrenheit, nós vamos ter Celsius e nós vamos ter Kelvin. E essas temperaturas, gente, a gente tem um conceito na física chamado zero absoluto. Absoluto. Não existe nada abaixo do zero absoluto. Nada abaixo do zero absoluto na física. Beleza? Não existe nada do zero absoluto. Então, eu estou colocando isso aqui nós chamamos de regra de negócio, tá? Já vão se ambientando a isso. Na computação, a gente fala o tempo todo sobre regra de negócio. Qual é a regra de negócio? Regra de negócio é isso. Como que o meu sistema manipula certas variáveis, certas informações, beleza? Então, isso é um primeiro ponto. Então, gente, eu vou fazer as conversões de Celsius para Fahrenheit. Eu vou fazer a conversão também do Fahrenheit para Celsius. Vocês vão entender que tudo tem uma fórmula, tá? E a gente vai trabalhar com testes automatizados. Então, Celsius para Kelvin e Kelvin para Celsius, certo? E também o Fahrenheit para Kelvin e o Kelvin para Fahrenheit. Aqui, a gente precisa agora das regras de negócio. Rodolfo, mas você está tirando isso da sua cabeça? Não. Aqui ele já me deu uma fórmula matemática. Então, ele diz que... Vou pegar a fórmula aqui. Ó, então, Fahrenheit menos 32 dividido por 1.800. Peraí, 1.800, é isso? Eu lembro que era 9. Deixa eu pegar uma fórmula aqui melhor. Isso aqui é legal para vocês entenderem que é importante vocês aplicarem várias formas de teste automatizado para vocês aprenderem, certo? Isso é o mais importante. Então, aqui, ó, isso tem uma fórmula. Essa é a fórmula, por exemplo, de Celsius quando eu tenho Fahrenheit. Como que eu encontro Celsius? Para encontrar Fahrenheit, o que eu posso fazer? Aqui eu estou multiplicando, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa fórmula, passar para cá. Então, vai ficar esse Fahrenheit vezes Celsius. Posso pegar... Aqui multiplicou. Peraí. Celsius. Aqui, beleza. Agora sim, agora ficou ok. Então, o nosso cálculo aqui é a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, aqui, quando eu passo para cá, a gente está dividindo, eu passo para cá multiplicando, tá? Você pode ver que ele vai colocar aqui multiplicando, ó, 5TF, 5 vezes isso daqui, tá? Então, isso é a equação que a gente vai trabalhar, beleza? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, peraí, deixa eu voltar. Isso aqui é Celsius. Esse daqui que eu vou aplicar é o Fahrenheit. 36 dividido
Não. Tá. É Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido. Aqui na matemática a gente coloca aqui cadê? Dividido por 9. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, para eu não tomar muito tempo, eu já tenho aqui os cálculos, é que a gente vai buscando as regras daquilo que a gente quer aplicar. Então, se no dia a dia você está com um problema em relação a isso, a gente precisa buscar o cálculo para resolver isso, certo? Então, vamos lá. Beleza. Eu quis trazer aqui um briefing para vocês entenderem. Agora a gente vai aplicar de fato o teste. Então, o primeiro ponto aqui, eu preciso criar uma classe que vai ser o meu conversor de temperatura. Então, conversor, temperatura, teste. A gente sempre coloca o teste, tá, gente? Então aqui eu vou adicionar public class, conversor, que é o nome da classe. Olha, ele até compilou aqui, ele gerou esse target, tá? Conversor, temperatura. Eu tenho que colocar o nome do arquivo. Conversor, deixa eu copiar aqui para não errar. Como eu estou usando na mão, gente, às vezes eu erro muito a escrita mesmo, tá? Beleza. Então, primeiro ponto, eu preciso criar um conversor, uma variável de conversor. Só que antes, eu vou começar pelos testes. Rodolfo, mas aí não funcionou, porque ele não tá, ó, tá dando erro, sintaxe erro, porque você não tá importando. Nada, gente, aparece do nada, nenhuma linguagem, tá? Então você tem que saber de onde está vindo. Eu preciso adicionar o package, né? Então meu package vai se chamar dev skill, que é o nome aqui, ó, dev skill. O teste não entra, tá? Dev skill, porque ele já sabe mapear isso. Então dev skill. Beleza. E se você colocar errado, não tiver aqui, ó, já coloquei errado. Aqui, deixa eu só arrumar isso aqui, gente, peraí. Porque tem um Java. Aqui. É main, Java, aí sim entra aqui, beleza? Aqui no teste é o mesmo, tá? Java, agora sim, beleza? Então, beleza. Aqui agora eu preciso fazer um import do JUnit, que é o que a gente instalou aqui, a dependência que a gente instalou. Eu tenho uma biblioteca externa, então eu posso usar agora, certo? Deixa eu colocar aqui, import org.junit.jupyter.api.teste. E aí eu posso e vou adicionar um import também, import static do org.junit.jupyter dos meus asserts, que eu vou adicionar assertions aqui, que eu vou adicionar para a gente fazer a comparação, beleza? Então, aqui eu vou criar o meu primeiro teste. E o meu primeiro teste, gente, vai ser Celsius para Fahrenheit, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso adicionar é um método, porque eu não tenho. Vou adicionar um método sem retorno. O void significa que eu não vou retornar nada desse método. Eu só vou processar o que tem que processar, certo? Então, eu vou adicionar teste Celsius para Fahrenheit. Beleza. Escrevi aqui e agora eu vou fazer os meus asserts. Então, vamos lá. Assert equals. Aí, o que ele espera, gente? Ele espera, a gente está testando o input, a entrada e a saída, o output. A minha saída é o que eu quero. Qual é a minha saída? Eu quero uma expectativa de 32 graus. Vocês vão entender. Então, agora eu preciso executar um código para processar essa informação para eu testar se o processamento, a saída desse processamento bate com o que eu já sei. E como que funciona isso? Eu não tenho a classe ainda, então eu vou criar um double aqui, que eu vou chamar de result, ou resultado, e aqui eu vou chamar o conversor. Então, o nome tem que ser conversor, temperatura, ponto, Celsius. Aqui eu vou criar um método. Essa é a classe que eu não tenho ainda, tá, gente? Eu vou criar essa classe. Isso é extremamente importante vocês entenderem, porque o problema das pessoas não entenderem o teste é achar que a classe existe. Essa classe que eu criei... Aqui, ó, deixa eu voltar. Beleza. Essa classe que eu criei, ela não existe, tá? Ó, não pode ser resolvida essa variável, porque não existe. E aí eu vou criar já um método para a gente fazer o teste, porque esse método também não existe. Então, Celsius para Fahrenheit. E eu vou passar o quê? Uma temperatura em Celsius. Por quê? Eu estou convertendo Celsius para Fahrenheit. Então, quando a temperatura em Celsius é zero, quanto que é em Fahrenheit? Vamos ver? Vamos ver aqui no conversor. Quando for zero, quando for 0 Celsius, eu vou ter 32 Fahrenheit. Quando é 0 Celsius, eu vou ter 32 Fahrenheit. Quando é 0 Celsius,
eu tenho como resultado 32 de Fahrenheit, correto? Então pensa comigo, se aqui no ícone, artigos, eu tenho uma saída, o output, e eu espero converter um Celsius que eu estou passando como Celsius aqui, para ele obter um resultado como 32, pensem o seguinte, eu estou testando com um input 0, que é o que eu estou passando aqui, ó, 0, eu estou testando a saída que tem que sair 32. Então, eu vou passar aqui o resultado, que é a execução da classe chamando o método, passando o parâmetro 0. Beleza? Calma que vai ficar tranquilo. E aqui, gente, eu vou passar um delta, mas aqui eu vou colocar 001, e esse 01 é o delta. Eu vou mandar uma mensagem, tá? Eu vou passar uma mensagem aqui também. E essa mensagem vai ser o seguinte, 0 graus Celsius, aqui, 0 graus Celsius deve ser igual a 32 Fahrenheit, certo? Então, aqui a gente já criou um teste. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui a gente já criou um teste. Então, é importante a gente fazer... Aqui a gente adicionou, no projeto 1 a gente não tinha essa mensagem, tá? Agora a gente já adicionou. Então, com isso, o que eu tenho que fazer? Se eu rodar aqui, vai dar erro. Ó, vai dar erro. Conversor de temperatura não pode ser executado no Java. E, de fato, não pode, gente, porque não existe. Não existe. Agora a gente precisa fazer existir. Vamos voltar aqui, ó. Eu saio de teste e vou criar agora um código produtivo. Com o mesmo nome, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. .java. Esse código produtivo não tem teste. Então, vamos continuar aqui. Nesse código, o que eu faço agora para fazer ele funcionar, gente? Primeiro, eu preciso criar um método para ver se ele passa. Porque se eu rodar agora, ele vai dar erro no método. Ó. Por isso que é bom, gente. O teste é legal porque vocês vão vendo erro. E quem não conhece erro nunca vai entender como resolver problema. Então, olha quando você não tem um método, o que ele fala? O método Celsius, que precisa de um double, que recebe um double, isso aqui é um double, é indefinido no tipo. Porque na hora que eu chamo, ele não existe. Porque ele não existe mesmo, tá? A gente não criou. Certo? Então, a gente vai criar agora um Celsius para Fahrenheit. Como que eu faço isso? Eu crio agora um public double. Eu quero que esse método Celsius, gente, Celsius para Fahrenheit, ele retorne um double, 32.0, certo? Precisão, gente. Lembrei aí, viu? Na hora vem. Isso é a precisão do número, tá? Então, o delta é a precisão. Eu quero uma precisão de 0.01. Então, ele pode ter uma margem de erro, tá bom? Beleza. Então, aqui no double, no Celsius para Fahrenheit, aqui a gente vai adicionar um double como parâmetro. A expectativa que ele recebe, gente, é 0.0. Não é 0, 0 inteiro. Mas o 0.0 é um double, certo? Então, ele recebe um double, que é o tipo Celsius, certo? E eu vou abrir aqui para eu adicionar o cálculo físico, correto? Esse cálculo físico vai ser o seguinte, eu vou retornar o Celsius. Peraí. Então, eu tô fazendo a conversão de Celsius para Fahrenheit. Como que seria esse cálculo, gente? O cálculo lembra que eu falei para vocês que eu teria 9... Como eu vou usar toda hora? Não, eu vou melhorar. Eu vou colocar o cálculo aqui totalmente descrito para vocês pegarem, tá? Então, eu vou pegar aqui Celsius... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vou usar isso aqui como cola. Beleza? Então, aqui, vamos ter o seguinte. Celsius é igual ao 3,32. Então, eu vou passar para lá. Tá, então vamos escrever aqui. O meu código, ele vai ser o seguinte. Eu vou pegar esse código, vou colocar aqui. Ele funcionaria, tá? Então, aqui eu vou alterar para Celsius. Vou tirar esse Fahrenheit aqui, porque aqui está 32 vezes Fahrenheit. Ah, tá, não. Beleza. Aqui eu vou tirar 32 vídeos. Gente, eu poderia pegar a fórmula aqui e colocar, mas eu queria mostrar para vocês como funciona, para vocês pegarem outros cálculos e começar a estudar. Porque é isso que vai fazer vocês desenvolverem e aprenderem, tá? Não é vocês só ficarem fazendo vídeo, vocês têm que praticar. Pegar coisas na internet e também começar a desenvolver software com testes automatizados, sabendo a saída e começar a implementar a entrada desse dado. Certo? Então tenham paciência, porque a paciência... Eu só quero quem quer realmente aprender. Quem não quer, por favor, pode ir para outro... Quem quer desenvolvimento de software em um dia, 2 dias, isso aqui não é para você, tá? Isso não vai aprender software em um dia, tem que ter paciência, tem que gostar de estudar, tem que gostar de aprender. E se você não tá afim, cara, tudo bem, vai encontrar outros cursos ali que te enganam, ou outras aulas, ou outras pessoas que estão ali, que tá tudo certo, não é um problema. Mas beleza, voltando aqui para o nosso foco. Então aqui eu teria mais 32 vezes Celsius, beleza, tá certo? Aqui tá certo, beleza. Então o resultado disso seria o Fahrenheit.
Então, aqui vai ser legal. Que se meu cálculo estiver errado, ele vai acusar como um erro o meu cálculo, ou melhor, a minha expectativa que é 32. E vai ser muito legal para vocês verem. Um ponto que aqui é interessante que deu erro, eu vou mostrar para vocês, é o seguinte. Aqui a gente não colocou que a nossa classe ela pode ser chamada diretamente. Aqui ela coloca que eu preciso instanciar esse objeto, ou melhor, essa classe. Então, por isso que está dando erro. E eu coloquei para não instanciar. Rodolfo, o que é instanciar? Instanciar, gente, é eu colocar algo assim. Ó. Conversor de temperatura, new. Passo algum dado aqui ou não. E coloco uma variável. Que aqui vai ser um double conversor igual a new. Isso é instanciar um objeto, tá? Mas eu não... Ah, não, aqui, perdão. Aqui é conversor de temperatura. Isso eu estou instanciando um objeto. Aqui, se eu usar um static, quer ver? Agora liberou. E eu não preciso disso. Por que eu estou usando o static? Porque, basicamente, gente, o meu cálculo vai ser o mesmo e eu não preciso, eu posso liberar para ser usado esse método. Ele não é um método que pode ser corrompido e tudo mais. Então, poderia liberar esse método específico, porque dado um input, ele me dá um output. Não tem uma alteração ali nele. Tá bom? Então, eu libero sem precisar instanciar um objeto. Beleza. Então, aqui, vamos ver se funciona ou se dá erro. Se eu fiz alguma coisa errada, vamos ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Deu erro. Deu erro. Muito bom. É isso que é o mais legal. E teste é exatamente para isso. Deixa eu executar aqui, mvn teste. E aqui vai ser mais bonito no terminal. Ó, deu erro. Legal. Vou voltar aqui. Eu implementei errado. Ó, o conversor de temperatura de 11 graus Celsius de 0 graus Celsius, perdão, deve ser igual a 32 Fahrenheit. A expectativa é 32, mas está retornando zero. Então, está dando um resultado errado. O meu cálculo aqui não foi feito da maneira correta. Então, por quê? 0 dividido por 5, 0. 0 vezes isso daqui, 0. Então, por isso que é legal vocês entenderem a importância do teste, tá? Aqui eu já implementei uma coisa errada. Então não vai dar certo mesmo, não tem como dar certo. Vamos implementar agora da maneira correta. Então isso aqui é 9 vezes isso aqui. Aqui eu vou colocar que é mais 32. Então vai somar mais 32. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas vamos lá. 9, como é divisão, gente, quando passa para cá, esse 9 passa multiplicando. Então fica 9 vezes Celsius dividido por 5. Aí eu fico, isso aqui morre. E fica então para mim Fahrenheit menos 32. Quando eu passo 32 para cá, ele passa somando. Então fica 32 mais 9 vezes Celsius dividido por 5. 9 vezes 0 é 0, certo? Então, 32 mais 0 dá 32. Agora vai passar. Olha que legal. Ih, passou! Aqui, ó. Então, isso é a magia dos testes automatizados. Ou melhor, para o GitHub, isso vai passar numa pipeline. Se tiver algum erro, ele nem vai deixar você mergear esse código para ir para produção. Você evita vários bugs. As pessoas negligenciam testes. Uns odeiam, eu amo. Teste, para mim, é um design de código, é um design de tudo. Porque você consegue melhorar e fazer muitas coisas ficarem mais eficientes, mais limpas. Um código mais coerente, mais plausível, certo? Beleza? Então aqui eu vou fazer o último. Eu vou criar uma outra expectativa do teste e deixo para vocês comentarem aqui também se faz sentido para vocês a gente continuar com outros testes. Mas vou fazer um e a gente vai para uma parte 2 na próxima aula, porque eu não quero deixar esse vídeo tão longo, tá? Até para vocês estudarem com calma, reverem também o vídeo, refazer. Eu acho que é legal. Então, beleza. Eu vou criar aqui outros testes, gente. Vamos lá. Então aqui eu tenho um assert equal. Eu posso ter vários outros asserts também. Como? Eu posso passar um outro output aqui, colocando, sei lá, um resultado 1. Depois a gente vai fazer uma limpeza, tá? A gente vai ficar mais límpido aqui. Posso colocar até mesmo reescrever essa variável, tá? E aqui eu vou colocar 100. Se eu passo 100, ele não é mais 32 que eu espero. Vamos ver quanto que é? Você sempre no teste, gente, você tem que saber o resultado que daria, tá? Isso é importantíssimo. Então vamos lá. Se for 100 Celsius, quanto que dá? 212. Certo? Então nossa expectativa aqui é 212. Então aqui também tem que sair uma mensagem de 212. Beleza? Então, vamos ver se isso funciona. Aqui vai executar somente um, tá? Porque a gente está no mesmo switch de teste. Beleza? Beleza. Imagina que você está trabalhando agora, eu entrei, eu sou novo no time, e por algum motivo
eu alterei a regra e eu não vi. Eu tô usando o cursor é invasivo demais, ele alterou. Imagina o seguinte, na hora que rodar isso no GitHub, ó, já vai dar problema. Ó, ele vai falar de um erro. E aí eu falo sempre para os meus alunos, vocês precisam ler erro. Não vem nessa desculpa que a IA, cara, se a IA lê, você tem que ler melhor do que ela, porque se ela errar, você vai acertar. Então aqui, ó, falha. Aqui, ó, o erro está no céu, teste para o Fahrenheit, tempo, aí ele fala o tempo aqui, falha. O assert failed error. 0 deve ser igual a 32 Fahrenheit, a expectativa é 32, mas retorna 31. Beleza? Então, já deu erro aqui. Se já deu erro, gente, eu já sei que foi alguma coisa alterada, né? Então, o teste automatizado é lindo. Bom, a gente continua na próxima aula, tá, gente? Eu até aqui, né, que não desanimou, que realmente quis e quer aprender. Então, pratica teste, é super importante. Responde aí para mim se esse trabalho, essa ideia aqui te ajudou de alguma forma. Diz aqui embaixo nos comentários e me mostra que você realmente está entendendo e vai estar animado para os próximos projetos também. E isso vai te ajudar muito a se diferenciar de vários candidatos, porque Júnior não sabe teste, e isso para mim, na hora que eu vejo um candidato, para mim faz muita diferença. Bom, se esse vídeo realmente te ajudou de alguma maneira, esse projeto te ajudou de alguma maneira, comenta aqui, deixa aquele like também. E se esse vídeo te impulsiona realmente a gostar de programação, porque eu amo programar, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a expandir o nosso conteúdo e fazer novos conteúdos também. Beleza? Muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem aí nos comentários. Nos vemos na próxima. Valeu!